Relaxando a respiração. Nós vamos abrir com o Mahasisha Mudra, o gesto da grande cabeça. Então, o dedo anelar nós colocamos na palma da mão, fechando com a ponta, tocando na palma da mão e juntando os 3 dedos, polegar, indicador e médio, juntando as 3 pontas, né? Enquanto o anelar coloca no centro da palma. E vamos relaxar a respiração. Pode estar sentado na cadeira, no chão, onde quiser, sentindo a respiração e nos conectando com esse gesto da grande cabeça, que tem o objetivo de relaxar as tensões da cabeça, da região dos olhos, de toda a cabeça. Favorece uma limpeza, um descongestionamento dos seios da face. Então, nós vamos sentindo que vamos, com a respiração tranquila, vamos expirando e relaxando toda a tensão da cabeça, como se todo o acúmulo, todo o burburinho, todo o barulho, toda a preocupação, todos os nós de tensão da cabeça estivessem escorrendo para seus ombros, para os braços, para as pernas e abandonando você pelas pontas dos dedos, dos pés e das mãos. Então, escorrendo a tensão da cabeça e abandonando o seu corpo. Todo esse acúmulo da cabeça se desfaz e abandona o corpo e a mente. Esse gesto pode ser usado ao menor sinal de dor de cabeça, para que ela não se instale. E quando nós sentimos que a cabeça está realmente muito cheia, muito pesada, muito grande. Então, com a sua respiração, repita internamente, mentalmente, a seguinte afirmação: minha cabeça é leve e limpa. Minha mente é clara e livre. Minha cabeça leve, limpa. Minha mente clara, livre. Minha cabeça leve, limpa. Minha mente clara, livre. Com a próxima expiração, relaxe suas mãos e continue respirando profundamente, livremente e completamente. Você inspira até preencher o topo dos pulmões, aguarda a pausa e expira com calma, devagar e completamente, aguardando o esgotar da expiração. E daí aguarda uma breve pausa
e vem o impulso da inspiração. Respire assim profundamente, porém com suavidade, com delicadeza, com calma, tranquilidade. Deixando a pontinha da língua tocando no palato superior, sem tensionar, sem fazer força com a base da língua. Sorrindo levemente, para liberar qualquer tensão, para sentir a sua presença inteira, aqui e agora. Inspire, traga as mãos no centro do peito. Nós vamos espreguiçar, inspirando, subindo. Expirando, soltando. Isso pode ser feito na cadeira, não precisa ser no chão. De novo, inspire, subindo. Expire, relaxando. E ainda mais uma vez, inspire, crescendo. Expire, soltando. Relaxe o queixo. Volte com a coroa da cabeça, inspirando. Vamos liberar a lateral do corpo. Então, inspire, empurre lá no alto. Expirando, uma pequena inclinação, sem flexionar, só inclinando, empurrando o quadril contra o chão, empurrando a mão na direção oposta ao quadril, com os dedos abertos, a palma livre, esse ombro aqui desce longe da orelha e voltamos, empurrando o chão e alcançando o teto, inspirando, expirando. Suavemente, nós vamos soltar atrás, um pouco na lateral, um pouquinho para trás, soltar o braço direito. Traga o antebraço direito aqui na linha da cintura, atrás, e fique segurando o joelho direito, fazendo o espelho para não confundir. Respirando livremente, olhando lá na lateral, coroa da cabeça aponta para o alto. Expirando, relaxe de volta ao centro. Então, lembrando, se sentar no chão compromete a posição da coluna, use uma almofada, um travesseiro, uma colcha assim dobrada, uma manta, para elevar o seu quadril, se for mais confortável. Tá? Outro lado, estende, inspira, alcança, expirando, inclina essa linha, sem flexionar, simplesmente estendendo do quadril até a ponta da mão, alcançando longe, aqui na lateral da cabeça, sem pendurar o peso da cabeça e sem pressionar o ombro contra a orelha. Cresceu bastante, vamos voltar, inspirando, alcança o teto, ajuda para essa mão pressionando. Expirando, a gente vai levar um pouquinho lá para trás. Então, leva aqui na lateral um pouco para trás, coloca o antebraço aqui nas costas, se possível, e essa mão apoia lá no joelho esquerdo. Você olha para a lateral esquerda, com o quadril relaxado, a barriga relaxada, mantendo o conforto da posição sentada. E com a próxima expiração, nós vamos desfazer a torção, voltar, mantendo a coluna alongada,
E, de novo, inspirando, cresce. E expirando, solta, relaxa. Para fazer essa porção na cadeira e essa expansão, você pode estar segurando no assento da cadeira e simplesmente fazer um movimento aqui, segurando no assento da cadeira. E para torcer a mesma coisa, só torce e leva o antebraço atrás. Nós vamos soltar um pouco para frente o corpo. Então, de novo, se estiver numa cadeira, coloca outra cadeira na frente para segurar o espaldar e ir em direção a ela. Se aqui é uma coisa desconfortável ir para frente, depois na direção do chão, você pode colocar, se estiver sentado no chão, sentar próximo a uma cadeira, abraçar o espaldar da cadeira e fazer esse movimento aqui com essa segurança para não forçar a sua coluna, se for o caso. Tá? Então, aqui, para quem puder, está sentado no chão, nós inspiramos e expirando. Apoia lá. De novo, inspira, expira. Continua. De novo, inspira, expira. Continua até ter condições de relaxar a sua cabeça sobre um travesseiro, os braços e a cabeça. Fique lá ou segurando na cadeira, encostando a cabeça numa cadeira, do jeito que for possível para você, para o seu corpo. Se puder, então vai soltar lá e relaxar completamente. Daí nós vamos voltar com a inspiração e nós vamos trocar a perna que estava atrás, vem para frente. Nós vamos estender os braços e alternando, inspirar, elevar, expirar, relaxar. Inspirar, elevar, expirar, relaxar. Inspirar, elevar, expirar, relaxando. Quando inspira, estende, o ombro sai do lugar, a escápula sai do lugar, e depois na expiração volta e relaxa e solta. Nós vamos retirar, então, se colocou a mantinha e vamos passar para a posição da mesa. Então, alinhe lá as mãos com os ombros, use apoio para os seus joelhos, do tamanho que achar conveniente, desde que exista um apoio para os seus joelhos para não forçar contra o chão. E alinhamos, cuidando para não recolher a cabeça entre os ombros. Expire, recolhendo o cóccix lá do chão, coroa da cabeça lá do chão. Inspirando, relaxa a pelve e retorna. E agora empurra o cóccix e a coroa da cabeça lá pro alto. Respirando normalmente. Nós vamos agora outra vez recolher e do tamanho da sua respiração vai ser o tamanho do movimento. Inspirando, de acordo com a sua respiração, abre. Inspirando e recolhe e fecha, expirando. Então, as pernas estão estáveis e a coluna, a cabeça, os quadris se movimentam. Continue fazendo o movimento de abrir e fechar, que está sendo totalmente conduzido pela sua respiração
o movimento e o corpo estão em total sintonia. O movimento e a respiração estão em total sintonia. Relaxe bem os olhos, relaxe a boca e procure manter, quando abre, eleva a cabeça e bumbum, os ombros bem distantes das orelhas. Última expiração, último recolhimento, empurrando o corpo e a cabeça para o chão e voltando com a inspiração numa posição neutra da coluna, agora sem afundar a curva lombar. Coloque a ponta dos pés viradas para o chão. Nós vamos tirar os joelhos do chão e vamos estender a coluna sem estender as pernas. Estenda só a linha da coluna. Então, empurre o bumbum para longe da sua cabeça. Relaxe a cabeça. Expanda toda a linha da coluna, expandindo as costas, mantendo o bumbum lá longe da cabeça. As mãos pressionam contra o chão. Expire, retorne devagarinho na posição da mesa. Agora, novamente, nós fazemos o mesmo movimento. Nós vamos tirar os joelhos do chão, empurrar o bumbum lá para longe com as pernas flexionadas. E agora nós vamos empurrar os calcanhares para o teto sem trazer peso nos braços. Mantém o bumbum longe da cabeça, relaxe a cabeça, mantém os ombros afastados das orelhas, pressionando com as pontas dos polegares e dos indicadores contra o chão, afastando o quadril da cabeça, com as pernas estendidas, os calcanhares subindo lá para o teto. Expirando, relaxe de novo. E agora, assuma a postura da criança, sentando nos seus calcanhares. Então, coloca uma almofada, se o bumbum não encosta no calcanhar, coloca outra manta aqui. Se é desconfortável aqui, coloca uma almofada, um apoio para os braços e sua cabeça. Pode apoiar a testa nas mãos. Se quiser, faz 2 punhos fechados, apoia a testa mais alta. Se for possível apoiar no chão, vai apoiar no chão e colocar os braços para trás. Se for desconfortável a testa no chão, coloca a face. O importante é que possa relaxar, possa soltar o peso das costas. Seus joelhos estão separados para poder descansar melhor a região lombar. E deixe que a parte dorsal, o centro da coluna, descanse, abandone o peso, fazendo com que o peito se aproxime um pouco mais do chão, abandonando todo o peso, pernas relaxadas, pés, abdômen relaxado, ombros, extensão das costas, cabeça, o peso dos braços largado. E, cuidadosamente, nós vamos inspirar, contraindo o abdômen, contraindo a suave pélvica, mula branca. Nós vamos voltar na posição da mesinha. Nós vamos, de novo, subir agora, estendendo a coluna e conservando as pernas flexionadas. Então, inicialmente, cresce com a coluna, empurra o chão com a borda das mãos, relaxa a cabeça, empurra os ombros longe das orelhas, afasta o quadril da cabeça, leva todo o peso lá no quadril, não nas mãos, e sobe com os 2 calcanhares, sobe, sem trazer peso nas mãos, fica lá atrás.
E vamos estender, alternando. Estende uma das pernas, inspirando, sobe de novo os dois calcanhares, as duas pernas estendidas. Agora, expirando, estende a outra perna, a primeira flexiona, o calcanhar vai para o chão, ou se aproxima simplesmente do chão, eleva de novo e alterna. Se só puder estender, relaxando o calcanhar, mesmo que o calcanhar esteja longe do chão, sobe outra vez, a segunda perna, não tem problema, é só relaxar o calcanhar em direção ao chão, e agora a terceira e última vez, sobe e expande uma das pernas, faz uma respiração completa lá, e volta, inspirando, estendendo as duas, e a segunda perna vai estender e fica lá por duas respirações completas. E novamente nós inspiramos, agora as duas, se for possível, estende os dois calcanhares, respirando livremente. E devagarinho vem desmanchando a postura e cuidadosamente vem caminhando até apoiar o seu tronco nas coxas. Relaxe a cabeça, relaxe as mãos. Mantenha os joelhos na mesma distância dos seus pés, relaxados, passivos, apontando para o centro dos seus pés. E devagarinho nós vamos desenrolar, apoiando, recolhendo o cóccix e desenrolando lentamente. Mantenha os joelhos flexionados, quase estendendo as pernas, chega com os ombros no lugar, estende devagar e finalmente a cabeça vem com uma inspiração, coroa da cabeça sobe e relaxa aí na montanha. Eixo do corpo no centro dos pés, sem cair para os calcanhares nem para as pontas, cóccix aponta para o chão, a ossatura pubiana se eleva um pouco na direção do seu umbigo, braços se estendem nas laterais do corpo, peito aberto, ombros longe das orelhas, coroa da cabeça lá pro alto. Relaxe, então, da sua postura da montanha. E nós vamos dar uma liberadinha no quadril direito. Nós vamos fazer uma elevação da perna, assim, no ângulo reto. O joelho não vai ficar acima do quadril, tá? E nessa elevação, nós vamos deixar a ponta do pé apontando para baixo, tá? Então, nós vamos inspirar e expirando faz um movimento aqui, um giro, né? Inspira e expira, volta. Inspira, expira, volta. Nós vamos fazer isso 5 vezes. Inspira, expira, inspira, expira. Com a outra perna, pezinho à ponta, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Aqui o importante é que os dois lados estejam na mesma altura. Eu não vou levantar assim, né? E nem soltar aqui a curva lombar. Eu mantenho o cóccix no chão
e levo aqui sem alterar a altura do quadril, né? Nós vamos agora 4 vezes fazer o mesmo círculo, só que em vez de deixar a ponta do pé para baixo, eu vou deixar o pé fletido. Então, a sola do pé está apontando para o chão. Inspiro e agora eu deixo elevar um pouquinho mais, além da linha do quadril. Expirando, inspirando, expirando, inspirando, expirando, inspirando e expirando. Outro lado, refletindo, inspirando, expirando, inspirando, expirando, inspirando, expirando, inspirando, expirando. Relaxou, soltou um pouquinho, então os dois lados. Abrace um pouquinho, expirou, inspire, expirou, ótimo, relaxou. E nós vamos agora experimentar um pouco a postura da cadeira em movimento, né? Nós vamos deixar as palmas bem abertas, os dedos separados, e nós vamos só fazer esse movimento sem deslocar o braço fica perto do corpo. Então, com os pés paralelos, alinha o eixo no centro dos pés e os joelhinhos sempre apontando para o centro dos pés. Cóccix para o chão, então eu vou inspirar, expirando a linha da nuca, também a cervical, não tira a cabeça do lugar, permanece o queixo perto do corpo. Inspiro, a coroa da cabeça sobe, expiro e sento. De acordo com a sua respiração, todo o tamanho da inspiração para subir, todo o tamanho da expiração para sentar. Sinta que a coroinha da cabeça vai apontar para o teto e depois, ao sentar, aponta numa diagonal. Sempre a coroa da cabeça vai estar numa linha reta, cuja outra extremidade é o seu cóccix. E aqui nós permanecemos, sentindo o eixo no centro dos pés, sentindo os joelhos passivos, não tem nenhuma ação no joelho, nenhuma força. Os glúteos e o alto das coxas é que sustentam com a respiração, ombros longe das orelhas, e empurre lá para trás, como se fosse fazer um salto numa piscina. Não pese nos calcanhares nem nas pontas, é no centro dos pés. E vamos conduzir, ajudando com os braços, subindo com a inspiração. Subiu, cresceu. Expirando, relaxe e descanse. Nós vamos utilizar a cadeira ou a parede, o que quiser, para dar apoio na próxima postura. Então, nós vamos colocar aqui, tá pertinho, pode chegar bem perto, né? E nós vamos colocar a perna direita para trás. Então, deu um grande passo e flexionou aqui o joelho esquerdo. Se foi longe demais e eu ficar com o quadril abrindo, eu vou aproximar um pouco esse pé. Eu não quero que o pé abra, né? Do pé ficar virado para frente, ainda apoiado inteiro no chão, pode ser que fique complicado, então eu posso deixar só a ponta e o calcanhar fora no chão. Se puder,
assenta, se não puder, deixa o calcanhar fora do chão. Aqui. Essa perna tem uma flexão, né? Então, aqui tem uma flexão. Eu vou segurar aqui, sem deixar o quadril abrir. O quadril está virado para frente, não força a curvinha, recolhe a curvinha dentro do possível, esse quadril para frente e esse quadril para trás. Mantenha aqui, fica só segurando, se puder, estende os braços abertos, fazendo uma diagonal aqui, abrindo o centro das palmas e, se puder, direciona o olhar lá para o alto, sem amassar nunca, mantendo os ombros longe das orelhas, volta com a força da coroa da cabeça para o teto. Expira, recolhe, inspirando, estende devagar, expira, relaxa, inspira, abre o corpo, os dois pés agora vão ficar paralelos, descanse, sentindo os pés bem paralelos, talvez até levemente para dentro, a pontinha do pé. E nós vamos sentir uma força para o alto, lá da coroa da cabeça. Voltando, voltando, voltando. Agora nós vamos fazer o outro lado, né? Então, de novo, perto da cadeira, nós vamos levar para trás a perna esquerda, né? Levou, flexionou, a mesma coisa. Se o pé esquerdo ficar abrindo e o quadril abrindo, nós vamos deixar só a ponta do pé no chão e o calcanhar vai ficar livre, né? Se puder, estende, apoia o pé todo. Novamente aqui, sem soltar, relaxa um pouquinho o cóccix no chão, cuidando para não forçar a região lombar. Deixa essa perna um ângulo reto aqui. Então, o joelho está na direção do calcanhar. Esse quadril assenta e o quadril da perna estendida vem um tiquinho para frente para manter a linha do quadril aqui paralela, né? Um ossinho do quadril paralelo ao outro. Mantém aqui, respirando, se puder, estende com o peito aberto, sem subir com os ombros, escápulas uma próxima da outra, e, se for possível, eleva o olhar. Respirando, abrindo o peito, imaginando que o peito sobe na direção do céu. Empurra a coroa da cabeça de novo para o alto, inspirando e expirando. Relaxa as mãos no peito. Inspirando, estende. Expirando, relaxa, vira, né? Novamente, vira o corpo. Ah, vocês estão para o outro lado, né? Relaxa. Ótimo. Então, a gente fez a postura do guerreiro 1, né? A postura 1 da série do guerreiro. Volta devagarinho, sempre crescendo com o corpo. Coroa da cabeça foi lá para o alto e o cóccix lá para o chão. Muito bom. Relaxe. Agora nós vamos, se quiser, pode apoiar a cadeira para esse movimento, nas mãos da cadeira, como quiser. Nós vamos
recolhendo um pouquinho aqui e apoiando as mãos nas coxas ou na cadeira, nós vamos expirar e recolher. Recolhe, mantém o cóccix e a coroa da cabeça indo na direção um do outro. E vamos agora de novo relaxar o tronco sobre as coxas, abandonando o peso da cabeça, apoie nas laterais e devagarinho nós vamos sentar. Isso, e deitar. Ótimo. Deitou. Descansou. Nós vamos trazer a perna direita e abraçar. Simplesmente sentindo o apoio da coluna. Então, lembrando, se tem um desconforto na cabeça, que fica assim, a toalhinha coloca embaixo da cabeça e pode colocar outra enroladinha para fazer o apoio aqui na nuca. Então, duas toalhas, uma na nuca e outra apoiando a cabeça para alinhar o queixo. Relaxe, abraça a outra perna. Só isso, respirando, relaxando, descansando, mantendo a coluna bem apoiada, os ombros longe das orelhas. Respire, relaxe. Novamente, abrace o lado direito. Agora, se for possível, você vai estender essa perna lá para o alto, expirando, estender. Se precisar, segure aqui na coxa para não perder a extensão, aonde for que você estiver, tá? Se for aqui, tudo bem. Se for possível, estenda os dois braços ao longo da cabeça, com as palmas abertas, os dedos livres, estendidos, respirando livremente. Daí nós vamos desmanchar. Inspire, subindo com os braços. Expire, abraçando e relaxando. Solta, descansa. Inspira, traz a outra perna, abraça. E, novamente, se possível, expirando, nós vamos estender a perna na altura que puder estender. Se for possível, os braços vão ficar paralelos às orelhas. Se preferir, eles vão ficar na altura dos ombros. Ou se isso ainda for muito desconfortável, pode até apoiar embaixo do quadril. Então, para quem estava lá atrás, na inspiração, eleva, na expiração, acolhe, solta, descansa. Continuando esse trabalho de expansão, nós vamos utilizar o nosso cinto, ou faixa, ou lenço, utilizar o que você tiver, uma toalha, o que tiver, o que quiser. Coloca na almofadinha do pé. Então, não é no arco do pé que nós colocamos, é nessa parte aqui. Isso aqui a gente chama a bolinha do pé, né? Então, é nessa parte da almofadinha lá, da bolinha, que nós vamos colocar para não forçar o arco do pé. Deixa a perna estendida, aonde é possível ela ficar estendida. Se for aqui, vai deixar lá. Abandone o peso da perna na faixa, no lenço, na palha,
no que estiver segurando, os braços apoiados no chão, peito aberto e livre. Inspirando, a perna fica onde é confortável ficar. Na expiração, você ajuda com a faixa a trazer um pouquinho na direção da cabeça. Na inspiração, libera. Na expiração, traz. Por favor, use a respiração, use o tamanho da sua respiração. Então, o seu tempo de inspirar, você afasta, e no seu tempo de expirar, você vem aproximando até esgotar a expiração. Na quarta vez, agora que nós vamos fazer isso, nós vamos segurar um pouquinho aqui. Se você está sentindo que a extensão está exagerada, que está incomodando, você pode voltar um pouco aonde é mais confortável. E agora nós vamos fazer uma pressão com a ponta do pé contra a faixa. Então, empurre a ponta do pé. Essa pressão é como se você quisesse descer a perna lá no chão e a faixa impede que você faça isso. Respire. Sinta essa pressão que a almofadinha do pé está fazendo. E na expiração, sem modificar a posição da perna, só relaxa a pressão. Inspire. E expirando, deixa a faixa conduzir. Então a força é dos braços e não da perna. Você puxa agora até a expiração acabar. Conserve essa expansão da perna estendida. Relaxa a ponta do pé. Deixa a faixa puxar. Agora você vai unir as duas pontas e estendendo o braço, vai segurar com o braço estendido, a perna estendida. E vai deixar o calcanhar da outra perna escorregar lá longe do corpo, longe da cabeça. E essa mão pode apoiar aqui. A extensão de uma perna encoraja a extensão da outra. Então, deixa o calcanhar do chão empurrar para longe e deixa o calcanhar elevado empurrar também para longe, lá na direção do céu. Então, mantenha essa extensão dos dois lados. Com a próxima expiração, você vai relaxar a perna que está para o alto, descansar. Inspire, recolha a outra. Expire, soltando. Inspirando, traga. Na outra perna, relaxe lá. E o mesmo trabalho nós vamos fazer do lado esquerdo. Coloca a faixinha lá na almofadinha do pé. Estende a perna. E nós vamos trabalhar o vai e vem com os braços apoiados. Então, onde é bem confortável, onde não existe nenhum esforço exagerado, você deixa a perna se estender. Com a expiração, traz um pouquinho. Libere durante a inspiração, traga durante a expiração. Libere durante a inspiração,
Traga durante a expiração, mais uma vez, no tamanho da sua inspiração você solta e no tamanho da sua expiração você vem trazendo até a expiração se esgotar e sustenta essa expansão. Cuidado para não pressionar a cabeça contra o chão, para não pressionar os ombros, desce, mantém o peito aberto, a cabeça molinha, queixo perto do corpo, a cabeça está apoiada se precisar, respirando livremente, estendendo. E agora, juntando as duas pontas na extensão do braço, nós vamos segurando a extensão. Então, lembre que a força é do braço, é da faixa e não da perna. Relaxa a ponta do pé e permite a perna ficar relaxada para ela ser trazida. Empurre o outro calcanhar lá no chão e mantenha aqui a extensão das duas pernas. Mantém esse ombro solto, mantém o queixo perto do corpo e sinta que uma perna encoraja a outra, enquanto a perna de baixo empurra para longe do ombro, essa perna do alto, o calcanhar também empurra para longe do corpo e a ponta do pé desce. Mantém essa expansão, respirando, sentindo internamente todos os espaços que estão sendo abertos, conquistados internamente. Com a sua próxima expiração, relaxe, descanse. Inspire, traz. Expira, solta, relaxa. Agora nós vamos colocar o tornozelo lá descansando na coxa esquerda. Tem um espaço aqui entre as coxas. Essa postura se chama buraco da agulha. Eu coloco o braço direito aqui nesse espaço e abraço atrás aqui. Essa perna relaxa totalmente. Eu mantenho esse pé fletido e abro um pouquinho, se for possível, o espaço da virilha e mantenho o pé fletido para proteger a articulação do joelho. Expiro, tento trazer um pouquinho mais perto e seguro aí, respirando tranquilamente e sentindo os espaços que vão se abrindo internamente, recebendo a expansão, recebendo o alongamento. Devagar agora, flexionando também o pé que está lá longe, eu vou manter os dois fletidos. Expirando, eu vejo se tem algum espacinho ainda para trazer a coxa mais perto e abrir um pouquinho mais o quadril da perna que está elevada, que está na frente. Respirando, mantendo o peito aberto, ombros longe das orelhas. Muito bom. Expire, descanse, soltando, relaxe. E nós vamos trocar. Só um instantinho, eu vou abrir aqui para melhorar a iluminação. Isso. Então agora, a perna esquerda, eu apoio o tornozelo aqui na coxa direita. Trago e abraço e
mantenho aqui, próximo, com conforto, respirando, sentindo o movimento do abdômen, sentindo a respiração, observando que partes do corpo que estão sendo expandidas, aonde que alonga, aonde que fortalece, aonde que toca essa postura. Deixo agora o pé, o que está longe, fletido também, e observo se tem um espacinho a mais para puxar. Se não houver, eu fico onde eu estou. Se houver, eu trago um pouquinho mais, mantendo sempre, especialmente o pé que está mais perto de mim, fletido, protegendo a articulação do joelho. E fico um pouquinho mais aí no buraco da agulha, expirando e observando todas as expansões, recebendo o fortalecimento, recebendo a flexibilidade e a inspiração da nossa semana. Expirando, solte, relaxe, descanse. Nós vamos fazer a nossa torçãozinha em movimento, trazendo as duas coxas, abrindo os braços na altura dos ombros. Sempre cuide para não deixar mais alto. Sempre deixar aqui na posição natural das suas escápulas. Expirando, soltando para a direita, mantendo o peito aberto, a cabeça olha para o outro lado. Bem confortável o movimento da cabeça. Olhe para o centro, perto do abdômen, inspirando, expirando para o outro lado, a cabeça do lado oposto, as pernas. Inspirando para o centro, mantendo bem perto do abdômen as coxas, expirando para o outro lado. Use a força do abdômen, use Mula Bandha, a contração do assoalho pélvico, no retorno ao centro. Expirando, relaxando, inspirando, trazendo ao centro, expirando, a última vez. Inspirando ao centro. Expirando do outro lado. Procure se movimentar sempre com total apoio da respiração, com calma, sem pressa, com total consciência de que existe uma sintonia, um apoio da respiração para cada movimento, por menor que ele seja. Agora, nós vamos abraçar novamente. Relaxa, lombar. Nós vamos separar as coxas, abraçar por trás e aproximar o que for possível das laterais do abdômen aqui, relaxando completamente. Respirando livremente.
Use agora a sua inspiração para elevar o peito e a cabeça. Expirando, retorne. Relaxe, expirando. E vamos para o relaxamento final. Estenda. Se for preciso apoio, a almofada, o travesseiro do joelho para baixo, apoiando as pernas. Empurre o cóccix na direção dos pés. Solte as pontas dos pés, abrindo a parte interna das coxas, dos joelhos, das pernas, dos tornozelos, dos pés. Os ombros vão longe das orelhas. O cotovelo gira na direção do corpo. Os polegares abrem para fora, se afastam do corpo. Se o queixo estiver subido, se precisar, lembrando, usa a almofadinha. Se não precisa, é só descer, relaxar o queixo, em vez de tensionar. Lembra que nós fizemos o gesto de relaxar a cabeça? Então, relaxa a cabeça. Solta. Fecha os olhos. E sintonize-se com a respiração outra vez. Fique aí. Sinta que cada expiração intensifica a entrega do peso do corpo, intensifica o seu relaxamento e vá abandonando o peso dos pés, dos tornozelos, pernas, joelhos, coxas. Expirando, abandonando o corpo, relaxando completamente. Relaxando toda a extensão das costas, relaxando as laterais do tronco, dos quadris até as axilas. As virilhas e as axilas relaxam completamente. Sinta que todas as vértebras descansam. O alto das costas se entrega, os ombros se entregam ao chão, os braços largados, cotovelos moles, antebraços relaxados, pulsos relaxados. As suas mãos relaxam completamente. Você sente no centro das palmas um amolecimento que amolece toda a palma, que amolece todo o dorso da mão, de cada mão, amolecendo todos os dedos das mãos até as pontinhas. Mãos moles, pescoço mole, nuca mole, cabeça largada, abandonada, totalmente apoiada pelo chão, totalmente relaxada. Sua testa lisa, leve, relaxada. Couro cabeludo, liso, livre de qualquer tensão. Têmporas relaxadas, orelhas relaxadas, faces relaxadas, queixo largado, solto, relaxado. Língua mole, olhos moles. Relaxe, solte, descanse.